Vamos lá, então. O tema que a gente vai trabalhar é puros e irrepreensíveis. Antes de a gente ler o texto, eu vou fazer uma pequena introdução para que você entenda sobre o que está sendo falado aqui. Obrigada. Certo, vamos lá. Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu diretamente da prisão. E o que é curioso aqui é que ele escreveu essa carta para a cidade de Filipos, porém, ele estava na prisão, né? Então, é meio contraditório, porque o que ele fala aqui, ele fala sobre felicidade, sobre maturidade, sobre alegria, sobre firmeza. Então, é um pouco contraditório, porque como que uma pessoa, né, na prisão, consegue escrever sobre tantas coisas boas? Então, aí já começa o contraste de cenário, né? E Filipos era uma cidade influenciada pela cultura romana. Então, eles tinham valores pagãos, tinham uma pressão social, era realmente contracultural o que Paulo estava falando, porque era algo contra o que eles estavam vivendo ali. Então, por que que essa carta de Paulo ainda é atual? Porque a gente vive isso nos dias de hoje. Então, a gente vive uma cultura que normaliza aquilo que Deus muitas vezes condena, confronta. Por isso que essa palavra de Filipos, né, a carta de Filipenses, é tão atual. Agora a gente vai ler Filipenses 2, do 14 ao 15. A minha versão é a NVI. Então ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O que a gente percebe aqui? Que o versículo 15, ele nasce do 14. Porque o que o 14 diz? Façam tudo sem queixas nem discussões. Então, a pureza, ela começa onde muitas vezes a gente nem imagina ou nem percebe, que é nos detalhes. Se você gosta de anotar, o primeiro ponto é que Deus observa os detalhes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, quando a gente pensa em santidade, não sei você, mas inclusive eu, quando eu penso em santidade, muitas vezes a gente pensa em coisas grandes. Um adultério, uma mentira que avassala muitas pessoas, que atrapalha a vida de muitas pessoas. Enfim, vícios, escândalos, tudo isso é algo que parece ser ligado à santidade. Eu sou santo quando eu não minto algo muito catastrófico, quando eu não tenho vícios, quando eu não adultero, enfim. A gente acha que a santidade tem esse escopo de coisas muito grandes. Só que aqui, quando o apóstolo Paulo escreve, ele começa com algo muito simples. Façam tudo sem queixas nem discussões. Então, isso revela algo importante, que Deus se importa com detalhes. Ele se importou em falar. Façam tudo sem queixas e nem discussões. E isso também acaba sendo contraditório, por quê? Porque Paulo estava numa prisão, então, consequentemente, uma pessoa que tinha motivos para se queixar era ele. Nesse ponto, a gente começa a perceber que a murmuração muitas vezes parece inofensiva, só que ela revela muito de como está o nosso coração. Então,
Como que nasce a murmuração? A murmuração nasce quando o nosso coração ele resiste à vontade de Deus, ou quando ele não está satisfeito com o processo que nós estamos vivendo, ou quando nós começamos a questionar as direções que Deus está movimentando na nossa vida, ela também alimenta um descontentamento. Então, quando você começa a questionar por que que no meu trabalho está assim, por que que no meu relacionamento está assim, por que que eu não recebi um aumento, por que que o meu filho ficou doente, por que que não deu certo aquela bolsa na faculdade, por que que aquela viagem que eu desejei tanto não deu certo. Tudo isso, sem nós percebermos, é uma murmuração. Um exemplo de tudo isso começa lá no livro de Êxodo. Quando o povo saiu do Egito, o que que ele fez? O povo viu milagres, o povo atravessou o mar, ele recebeu a provisão que ele precisava, ele viu muitos milagres acontecendo. Mas, ainda assim, o que que o povo fazia? Ele murmurava. Então, lá naquela situação, não foi a idolatria do povo que começou a endurecer o coração deles. O que endureceu o coração deles foi um coração que escolheu reclamar. Eles reclamavam, mesmo tendo a provisão diária de tudo que eles precisavam. Quando nós dizemos que amamos a Deus, muitas vezes a gente negligencia nessas pequenas atitudes. E aí eu vou te dar alguns pequenos exemplos que às vezes a gente acaba esquecendo ou não percebendo que isso é uma murmuração ou é algo que não agrada a Deus. E quero te lembrar que isso aqui que eu estou falando bateu primeiro em mim. Então, não é indireta para ninguém. Tipo assim, é de eu para mim. Eu estou dando a indireta aqui para mim. Porque é algo que eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Sobre ser puro e irrepreensível. Então, alguns exemplos do que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Quando alguém te corrige, vai pensando aí comigo. Quando alguém te corrige, e aqui os exemplos que eu vou dar, não tem nada a ver com a igreja, com o âmbito ministerial, pastoral. Pensa na sua vida fora igreja. Quando alguém te corrige no trabalho, como é que você responde essa correção? Você fala, não, beleza, mas por dentro, meu Deus, que coisa chata, porque que esse cara não para de me corrigir, fica em cima de mim, fica pegando meu pé. O que você pensa quando alguém te corrige? Ou até um amigo seu que te conhece muito bem e tem intimidade contigo. Tu aceita a correção? Porque muitas vezes, quando nós estamos dentro de uma situação, a gente não vê tão bem. E quem está de fora vê melhor. E muitas vezes o teu amigo, ele está vendo que tu não está indo para um caminho bom. Será que tu está ouvindo o teu amigo e está falando assim, ó, não, realmente, a pessoa está falando isso porque ela me ama e ela está vendo algo que eu não estou vendo e ela quer me ajudar. Tu pensa isso ou tu pensa, meu Deus, que bicha chata que fica me corrigindo em todo tempo? Outra coisa, para quem até é casado, assim, em casa, quando o teu marido ou quando a tua esposa fala assim, tu deixou a toalha aqui em cima da cama. Como é que tu reage quando a pessoa te corrige? Ou assim, olha só, tu consegue se arrumar um pouquinho mais rápido para a gente não se atrasar? Tu te irrita? Ou tu fala, não, realmente, preciso me arrumar um pouquinho mais rápido. Ou até quem mora com os pais ainda, né? Tipo, a mãe fala, lava a louça para mim, por favor. Tu lava de boa, tu vai xingando até a quarta geração. Outra coisa que, assim, até particularmente para mim, bateu forte. Quando tu tá cansado e tu tem pessoas da tua intimidade próximos a ti, tu trata a pessoa normal ou tu é grosseiro? Não sei, isso pegou muito em mim, porque quando eu tô cansada, gente, ou quando eu tô com fome, eu me transformo. Eu não sei vocês.
Mas parece algo simples. Nossa, Silvana, isso tem a ver com santidade? Tem. Tem porque começa no pequeno. Outro exemplo, quando alguém pensa diferente de ti, tem uma opinião muito diferente da tua, tu consegue aceitar a opinião da pessoa ou tu já fica impaciente, tipo, ai, cara, essa pessoa só lorota que ela fala, nada a ver, nada a ver. O que tu pensa quando alguém expõe uma opinião diferente da tua? Tu tem paciência em ouvir alguém que às vezes é novo na fé e não tem a maturidade que tu tens? Tu tens paciência para não, realmente essa pessoa não sabe o que eu sei, tem pouco tempo de fé, preciso ajudar ela, preciso ensinar, ou tipo assim, ai, tchau, falou. Tá. Outra coisa, o orgulho. Quando nós somos orgulhosos de pensar assim, ó, fulano chega atrasado todo dia no trabalho. Eu não faço isso. Eu sou muito melhor que fulano. Gente, isso é orgulho. É um orgulho silencioso. Olha o que tu estás alimentando a tua cabeça. Eu sou muito melhor porque eu não faço o que fulano faz. Beleza, e o resto? Será que tu és tão bom assim? Ou outro exemplo, a famosa crítica que é disfarçada de uma opinião. Eu vou falar tal coisa aqui, mas eu já vou diretamente dar uma indireta aqui para fulano, porque, né? Ó, eu acho que isso. Mas é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Será que tu não estás sendo crítico? Por que não já pega e fala, olha só, isso, eu não concordo, não gostei do que tu fez. Tudo bem? Tudo bem. Não, eu vou lá e vou meter uma indireta, uma crítica disfarçada de opinião. Porque eu não tenho coragem de chegar para a pessoa e falar: eu não gostei da tua atitude. Vamos conversar? Ou vamos imaginar aqui que você não se identificou com nada disso que eu falei. E aí, tu pensou, nossa, eu não faço nada que a Silvana falou. Isso também é ego. Porque tu não faz nada disso que eu falei, mas eu acho que tem alguma coisa errada que tu faz, que não está nessa lista, e aí o teu ego pega e diz, eu sou muito bom mesmo, eu não faço nada disso. Nossa, como eu sou santo. Tudo isso que eu falei forma o nosso caráter. E, entrando no ponto da santidade, assim, ninguém cai de repente. Uma traição não acontece de repente, tropecei e traí. Essas quedas que são públicas, esses escândalos que nós vemos, geralmente são frutos de pequenas concessões que ninguém vê. Eu vou abrir uma exceção aqui. Eu vou mandar aquela mensagem, mas é só uma mensagem. Hoje eu não vou lá, mas é só hoje. Hoje eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas é só hoje. Então, essas pequenas concessões que nós vamos abrindo, elas vão tornando o nosso caráter. Elas vão forjando o nosso caráter. E aí, o que acontece? Quais são os 3 inimigos que a gente tem, né, da vida cristã? Primeiro é o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo caído, corrompido. O segundo inimigo somos nós mesmos. A nossa mente deturpada, o nosso coração egoísta. E qual é o terceiro inimigo que nós temos? O diabo. E o diabo, ele não vai chegar assim, falando assim, ó, vem aqui e te joga. Ele é um idiota, né, gente? Ele vai chegar e falar assim, ó, olha só, sabia que uma pessoa já pulou aqui e sobreviveu?
Tu acredita? Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia ele vem. Olha só, tu estás com medo, né? Mas eu sei que se tu se jogar daqui, vai ter uma pessoa lá embaixo para te segurar e te salvar. Aí tu já fica, parece uma boa ideia me jogar daqui. Aí no terceiro dia ele vem de novo. Olha só, se tu te jogar daqui, eu me jogo junto contigo. O que tu acha? Isso é só um exemplo totalmente nada a ver para tu conseguir entender o que eu quero dizer. Ele não vem, tipo assim, te joga, ele vem nas pequenas coisas. Um pensamento aqui, uma fala ali, um vídeo que tu viu que tem uma opinião meio nada a ver, mas olha, ele falou um negócio que eu concordo. Então eu acho que eu tô certa, porque não é só eu que penso assim. Ele trabalha, o nosso inimigo trabalha normalizando esses pequenos desvios, até que parece tudo muito normal, muito correto e tudo bem eu fazer. A pureza, ela acontece quando a gente decide honrar a Deus nos pequenos detalhes. E quando eu falo disso, eu vou dar mais um exemplo. Se você treina ou segue alguém que treina diariamente, que tem uma alimentação correta, eu sigo bastante gente assim, porque eu gosto do assunto. Então, às vezes eu sigo uma menina lá que, tipo, ela tá com um percentual de gordura X, ela treina todos os dias, ela come muito certinho, e aí ela vai lá na nutricionista dela e faz um pequeno ajuste na dieta. Para quê? Para diminuir o percentual de gordura. E aí o que acontece? Ela diminui o percentual de gordura. Só que é no detalhe. É naquela besteirinha que ela cortou, é naquele cardio a mais que ela botou, é naquela porção que ela diminuiu, ou na proteína que ela aumentou. Ou seja, os detalhes mudam tudo. Por que eu estou te dando esse exemplo? Para ficar mais palpável para você entender que na santidade é a mesma coisa. Os detalhes mudam tudo. O segundo ponto, se você gosta de anotar, é sobre a pureza, que é o interior sem mistura. Quando Paulo fala sobre esse versículo, ele usa uma palavra para apontar para a pureza que fala de algo sem mistura, sem contaminação, algo genuíno, que não tem uma duplicidade, é só ele e só. E a pureza nesse versículo, ela não está falando do nosso comportamento externo, ela está falando do nosso interior. Por quê? Porque é possível parecer uma pessoa íntegra e não ser. É possível parecer alguém espiritual e estar completamente dividido. É possível servir aqui na igreja e ainda assim ter várias áreas ocultas. É possível você levantar a mão, dar glória a Deus e guardar um monte de intenção errada no seu coração. Então, por que daí a gente se escandaliza quando um pastor, alguém, traiu a mulher, não sei o quê, roubou dinheiro, bababá. Por que a gente se escandaliza com isso? Porque a pessoa parecia ser pura. Ele parecia ser íntegro. Só que era só externo. Ele só parecia. E essa questão, a gente não vê o interior das pessoas. A pureza é quando o que tu é no secreto, ela combina com o que tu é no teu público. E aí a gente pode até trazer o exemplo que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus. Em Mateus 23, ele fala muito sobre aparência sem transformação. A gente não vai ler, mas eu vou só resumir para você. Em Mateus 23, Jesus confronta diretamente os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época. E eles eram pessoas que faziam tudo corretamente perante a lei. Só que na vida íntima deles,
Não era bem assim. Nesse capítulo, ele denuncia essa hipocrisia religiosa, que as pessoas aparentavam santidade por fora, só que elas tinham um coração completamente distante de Deus. Então, ele aponta coisas como: essas pessoas faziam obras para serem vistos, eles gostavam de ser honrados, de serem reconhecidos, eles exigiam de outras pessoas coisas que nem eles mesmos faziam, e eles se preocupavam muito com as regrinhas externas, mas eles negligenciavam o essencial. E o que é mais marcante é que Jesus chama eles de sepulcros caiados. O que é isso? É algo que por fora é limpo, é bonito, é organizado, mas por dentro é morto. Então, aqui Jesus está falando que a pureza não é alguém que parece ser certo, mas porque os fariseus eram uma prova disso. Eles pareciam extremamente corretos, mas por dentro eles estavam completamente corrompidos. A pureza é o interior sem a mistura. E ali Jesus ensina que Deus não se impressiona com essa aparência de alguém espiritual, porque Ele olha a nossa intenção, a nossa motivação, a nossa verdade, a nossa sinceridade perante Ele. E aí Jesus não confronta os pecadores que falavam: Jesus, eu pequei, eu errei, eu sou adúltera, eu